A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Evangelista Jackson. E hoje nós estamos aqui para falar da lição de número 7, que tem como título, Melquisedeque, fundamento da eterna obra de Cristo. Que Deus possa lhe abençoar e que possamos, ao ler essa lição, ao acompanharmos no capítulo 7 do livro de Hebreus, saber um pouco mais dessa questão do sacerdócio Melquisedeque, do sacerdócio de Jesus Cristo, e assim aprendendo cada vez mais, entendendo que em Cristo somos mais que vencedores e Ele é a nossa chave de salvação, através do seu sacrifício. Mas antes de mais nada, oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade concedida de estar aqui. Abençoa, Senhor, esta aula, dá-nos sua graça, misericórdia e sabedoria. Abençoa também a todos que estão do lado de lá, em suas casas, acompanhando esta lição. Sê conosco. Amém e amém. A lição, portanto, tem, como a Bíblia diz, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E para meditar, Melquisedeque representa a obra perfeita e eterna de Cristo, por nós como sumo sacerdote celestial. Então nós temos ali Melquisedeque como aquele sacerdote que recebe os dízimos de Abrão, que se relaciona com ele, rei de Salém, ou seja, Jerusalém no futuro, e Cristo é o sacerdócio perfeito, o sacerdócio excelente da ordem de Melquisedeque. Ele é excelente porque não participa da ordem levítica e nem de Arão, mas ele é antecessor a essas ordens, por isso o sacerdócio de Cristo é total e perfeito. A fundamentação bíblica, é claro, encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 7. O objetivo geral da lição é reconhecer a Cristo como sacerdote e sacrifício perfeito para a nossa salvação. E específicos, conhecer a importância de Melquisedeque, descrever a origem de Melquisedeque e apontar aspectos da obra eterna de Cristo. Sempre tenha em mãos a sua Bíblia e acompanhe. Você está com a sua lição, que foi disponibilizada, e sempre acompanhe a partir do livro de Hebreus, que é o que nós estamos estudando esse trimestre, e hoje Hebreus capítulo 7. Nunca esqueça, sempre leia a palavra do Senhor. Portanto, nessa lição, o autor dessa semana, ele vai falar sobre Melquisedeque e sua importância. De forma didática, ele separou a lição. Melquisedeque, um notável sacerdote. Melquisedeque, um rei respeitado. Melquisedeque, um grande abençoador. No ponto 2, Melquisedeque, sua origem. Melquisedeque não tinha pai nem mãe, não tem princípio de dias, nem fim de existência, e foi feito semelhante ao Filho de Deus. E o ponto 3, Cristo, sacerdote eterno, onde você tem aqui Cristo feito fiador eterno de um novo pacto, Cristo, sacrifício eterno e imutável, e Cristo, nosso eterno intercessor. Que possamos, então, entender estes conceitos e essas ideias presentes no capítulo 7. A Bíblia fala pela primeira vez em Melquisedeque em Gênesis capítulo 14. Esta breve referência sobre sua pessoa não nos permite, em primeiro plano, localizá-lo dentro da historiografia abraâmica, mas nos faz inferir a sua importância, já que o patriarca lhe atribui a dignidade de receber os dízimos de tudo quanto trouxera como despojo, como está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20. E a partir daqui, o autor da lição vai traçar, portanto, aspectos da importância deste personagem Melquisedeque que se apresenta a Abraão. Acompanhe na lição comigo. Melquisedeque, um notável sacerdote. E aqui nesse interim, o autor nos fala sobre a vida litúrgica sacerdotal de Melquisedeque, que não é explicitada, e é um personagem que ele entra na história, participa de um momento específico com Abrão, e depois ele é retirado. Não há uma explicitação no texto bíblico, isso nos limita na exposição dos seus sacerdotes. Porém, se tratando da sua importância, Moisés, usado pelo Espírito Santo, faz o destaque desse sentido da vida desta figura curiosa que visita Abrão. No ponto B, Melquisedeque é um rei respeitado. Então, se ele é um notável sacerdote, no qual Abrão se dirige para prestar, entregar o dízimo daquilo que ele conseguiu, ou seja, a noção de que ao sacerdote você deve entregar, ele era um notável sacerdote, até porque o pai da fé, Abrão, entrega a ele o dízimo. Melquisedeque também era um rei respeitado,
Quando olhamos para a distinção feita pelo autor sagrado sobre a posição ocupada por Melquisedeque, nos saltam aos olhos dois aspectos. Um deles já citado anteriormente, é o aspecto espiritual, né, e a função sacerdotal, e o segundo é o poder governamental, de rei. Quando olhamos para a figura de Cristo, quando olhamos para Cristo no Novo Testamento, ele era sacerdote, rei e profeta. Por isso ele é dito que ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque em Melquisedeque você tem o sacerdócio, você tem o rei, tá certo? Isso significa que Melquisedeque ocupava função espiritual e social dentro de Salém, cabendo a ele promover justiça e paz. Na letra C, Melquisedeque é um grande abençoador. Ora, se assim não fosse, Abrão não teria ido até Melquisedeque para entregar os dízimos, porque ali Abrão foi abençoado. Me chama a atenção, o autor fala aqui, as palavras de Melquisedeque para Abrão, nos versículos 19 e 20 de Gênesis 14. Certamente em motivo de regozijo, já que o patriarca estava retornando com a vitória sobre os seus inimigos. E aqui, ao retornar com a vitória sobre os seus inimigos, que não eram poucos, né, com os despojos da vitória, Abrão ficaria mais rico e notável na terra dos cananeus. É importante aqui porque você faz uma referência à entrega dos dízimos e ao ensinamento que é fundamental quando se entrega o dízimo. Melquisedeque não abençoou Abrão porque ele deu o dízimo. Muito diferentemente, Abrão entregou o dízimo porque já era abençoado. E essa é uma perspectiva que deve seguir a igreja do Senhor. A entrega do dízimo não é para você esperar coisas. O dízimo não significa barganha com Deus. O dízimo não significa uma espécie de troca para que Deus faça alguma coisa por você. Quando você entrega o dízimo, nada mais você está fazendo porque você já é abençoado, porque você entende que está devolvendo aquilo que é do Senhor e, portanto, você está já vivendo em abundância, em bênção no Espírito Santo. Se você passa por dificuldades e entrega o dízimo, saiba que, à medida em que você faz esse ato, não espere que desse ato surja uma barganha, uma negociação, mas entregue o dízimo porque é algo certo mediante aquilo que Deus fala na palavra do Senhor e nas promessas que Ele tem. Amém? Vamos aproveitar então, instruindo os crentes nesse sentido. Nunca entregue seus dízimos para serem abençoados. A lógica é inversa. O crente devolve o dízimo porque já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E é importante salientar isso. As bênçãos em Cristo Jesus são muito maiores que bênçãos materiais, são muito maiores que as bênçãos neste mundo. As bênçãos em Cristo Jesus são duradouras, são eternas, são para sempre. Amém? No ponto 2, Melquisedeque, sua origem, o autor vai tratar que não tinha pai nem mãe. Aí você vai, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 7, né, no versículo 3, que fala: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Feito semelhante ao Filho de Deus. Tá? Melquisedeque não era Filho de Deus, mas era feito semelhante, porque o ponto principal aqui é Cristo. Melquisedeque foi usado, né, foi uma referência utilizada pelo autor do livro de Hebreus para ensinar aos judeus ali que estavam passando por um processo de conversão, os judeus messiânicos, de como eles, a partir desse ensinamento, entenderiam mais facilmente a figura de Cristo, utilizando uma figura importantíssima do Antigo Testamento. Mas o Cristo é o sumo sacerdote, e Melquisedeque é uma tipologia do que é Cristo. E na linguagem tipológica, portanto, Melquisedeque é uma sombra daquilo que viria, o Cristo ressurreto. Não tem princípio de dias, nem fim de existência, e feito semelhante ao Filho de Deus, como eu acabei de falar. Cristo é o sacerdote eterno. Então, o autor da lição vem caminhando até chegar neste ponto. Falou sobre, nós acompanhamos aqui no seu início a importância de Melquisedeque, falou da origem de Melquisedeque, até chegar ao ponto que é principal para todos aqueles que vivenciam o cristianismo, que é Cristo, o sacerdote eterno. E como sacerdote eterno, como aquele que morreu por nós, como aquele pela sua graça e misericórdia estendeu-se a nós, morrendo morte de cruz, ele é feito fiador eterno de um novo pacto. Nós sabemos que antigamente você tinha os sacerdócios que entravam com o sangue dos animais no propiciatório. Agora o Cordeiro Imaculado se entregou
para salvar a humanidade. Portanto, você tem que Cristo é nosso fiador eterno. Cristo, nesse sentido, é o sacrifício eterno e imutável. Jamais muda. Ele não mudará. Mesmo ele tendo se feito carne e habitado entre os homens, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele era Cristo Jesus. Ele habitou entre nós para sentir as dores, mas ele é imutável e jamais tem sombra de mudança nele. E o último ponto, ele é o nosso eterno intercessor, aquele que está à destra do Pai, intercedendo por nós, aquele que está, portanto, olhando por nós até o dia em que estaremos, no céu, passando pelo processo escatológico, que está bem explicitado no Apocalipse. Você vai ver que o apóstolo Paulo nos apresenta a grandeza deste processo, quando revela aos romanos nosso estado quando Cristo decidiu entregar sua vida por nós. Desta forma, já estamos livres da ira de Deus, porque não estamos mais debaixo da desobediência, mas estamos abaixo de Cristo e da sua intercessão por nossas vidas. Meu irmão, que essa lição seja de bom proveito e que nós possamos entender que Cristo sim é o nosso sacerdote eterno, Cristo sim é o nosso sacerdote perfeito e que possamos caminhar na presença dele. Amém e amém.